Olá, sejam bem-vindos ao projeto Conquistar Tira Dúvidas. Eu sou a professora Arlene Azulay, do componente de arte, e estou aqui para acompanhá-los na seguinte aula. A nossa aula é a número 6 e o nosso tema é a busca incessante da luz para pintar a alegria e a beleza natural. E o nosso objeto de conhecimento é a concepção de arte. E agora vamos à nossa dúvida desta aula. Dando início à nossa dúvida dessa aula, vocês olhem com bastante atenção a esse quadro. Esse quadro aqui, ele foi muito importante porque ele revolucionou a arte ocidental e deu o nome a um movimento artístico muito importante. Então, vamos à nossa dúvida referente a essa pintura. Então, qual o objetivo do pintor francês Claude Monet, que nasceu em 1840 e faleceu em 1926, ao pintar essa obra de arte borrada? Por que ele deu o nome Impressão Nascer do Sol ao quadro? Então, olhe mais uma vez com atenção. E vocês já sabem responder? Não? Então, vamos ao nosso Tira Dúvida. Então, dando início ao nosso Tira Dúvida, como vocês viram a imagem do quadro Impressão Nascer do Sol, ele deu início ao movimento artístico chamado impressionismo. Então, vamos ver o conceito, o que vem ser o impressionismo. Bem, o impressionismo, ele foi um movimento artístico que surgiu na França no final do século XIX. Este movimento é considerado o marco inicial da arte moderna. O nome impressionismo deriva de uma obra de Monet chamada Impressão Nascer do Sol, que foi pintada em 1872. Então, como vocês viram no quadro Impressão Nascer do Sol, vocês verificaram ali que a obra ela não é uma pintura tradicional, aí ele tem uns borrões. Então, Claude Monet, lá no final do século XIX, ele pintou algo diferente. Isso porque o mundo estava vivendo algo diferente. Havia a revolução industrial, o auge, surgiu ali novas tecnologias. Então, houve a invenção do telefone. Então, os artistas também, eles ficaram incomodados com aquilo, então começaram a pintar de uma forma diferente, já que também foi inventada a máquina fotográfica. Então, Claude Monet, ele não estava interessado em retratar a realidade, e sim, ele pretendia pintar a luz em determinados momentos do dia. Então, o impressionismo, o que acontecia? O pintor, ele saía do estúdio, principalmente Claude Monet, e começava a pintar uma paisagem ali em determinados momentos do dia. 6 horas da manhã, 9 horas. Então, cada momento do dia, a luz era diferente. Alguns momentos ela estava mais intensa, um brilho mais intenso, outras estava com um brilho mais fosco. Então, isso aí era um estudo do movimento impressionista. Então, o que Claude Monet? Ele levou esse quadro para uma exposição no Salão de Paris. Isso porque acontecia todos os anos. E essa pintura, ela foi rejeitada, ela foi para o Salão dos Rejeitados. Isso porque um pintor chamado Louis Leroy, que era um pintor, um escritor e um crítico de arte, ele falou que aquela pintura não passava impressão. Então, por causa disso, Claude Monet, ele pegou vários artistas e começaram a pintar de uma forma diferente. Então, isso aí surgiu um movimento impressionismo devido a essa crítica que ele sofreu lá no Salão de Paris, que eram grandes pintores e que foi rejeitado. Então, vamos agora às características do movimento impressionista. Então, qual é a primeira característica desse movimento artístico?
ele rompimento com o passado. Por que rompimento com o passado? Porque na pintura academicista, onde havia essas pinturas lá no Salão de Paris, os artistas retratavam a realidade. Ou seja, é como se fosse uma fotografia. Então, para retratar uma pessoa, eles faziam um estudo das cores. Então, eles pintavam ali, faziam um estudo ali das cores na paleta, até chegar ao tom de pele da pessoa retratada. Então, tinha que ser o mais real possível. E tinha uns temas determinados, por exemplo, natureza morta, retrato. Então, o Claude Monet, ele rompeu com esse passado. Ele pintou algo diferente, ele não retratou a realidade. Então, ele pintava ali o que? A luz que incidia ali da natureza. Então, cada momento do dia e estações diferentes, as cores tinham tonalidades diferentes. Então, por isso que ele rompeu com o passado ao pintar esse quadro Impressão Nascer do Sol, que foi uma crítica, né? Isso de Louis Leroy. Então, uma outra característica, valorização pela pintura feita ao ar livre. Então, os pintores academicistas geralmente pintavam em seus ateliês. Então, Claude Monet, ele saiu do estúdio e foi pintar ao ar livre, ali observando a natureza. Então, o que interessava para ele era a luz em determinados momentos do dia. Então, outra característica é destaque para temas da natureza, especialmente paisagens. Então, Claude Monet, ele ficava ali horas e horas pintando a mesma paisagem em diferentes momentos do dia para captar a luz. Mas também temos outros artistas que pintavam em ateliês, que depois nós vamos destacar alguns. Então, uso de cores decompostas e primárias. Então, as cores decompostas, principalmente se você for lá no círculo cromático, você vai ver uma cor primária e você vai fazer um triângulo ali. Então, você vai ver 3 cores que se contrastam. Então, os impressionistas, eles gostavam de pintar com essas cores. Então, cores que se contrastavam, principalmente com uma cor primária. Então, por isso que são cores decompostas e primárias. Temos como outra característica pinceladas soltas, buscando os movimentos da cena retratada. Então, ele pintava ali rapidamente para captar ali o momento da luz que incidia sobre as imagens. A outra característica que nós temos, uso de sombras coloridas e luminosas. Então, os artistas impressionistas, eles não utilizavam a cor preta. Então, no lugar da cor preta, eles usavam cores coloridas para fazer as sombras. Foco nos estudos dos efeitos ópticos, ou seja, ilusões. Se você se aproximar de um quadro impressionista, você vai ver só algumas pinceladas, mas se você se afastar, você vai ver uma paisagem ou uma pessoa retratada. Desenho sem contornos nítidos. Então, ele não fazia contornos na pintura antes de pintar. Ele pintava diretamente no quadro, através de pinceladas rápidas, ou seja, eram pinceladas soltas, buscando os movimentos da cena retratada. Então, são muitas pinceladas que têm movimento nesse tipo de pintura. E a gente vai mostrar mais uma vez o quadro de Claude Monet. Então, esse quadro foi Impressão Nascer do Sol. Preste bem atenção que ele não retratou aí a realidade, o que lhe interessava para ele ali era captar um momento ali que a luz incidia sobre a paisagem. Então, ele pintou ali rapidamente, vocês podem perceber as pinceladas rápidas aí do pintor. Então, esse quadro revolucionou a arte ocidental e deu início também a esse movimento chamado impressionista. E a gente vai mostrar para vocês alguns artistas impressionistas. Aqui nós temos um outro artista que é chamado Edgar Degas, que ele nasceu em 1834 e faleceu em 1917. O nome dessa obra dele é 4 bailarinas em cena. Então, o Edgar Degas, ele tinha uma proposta diferente de Claude Monet. Ele pintava
com a luz artificial, isso nos teatros, como vocês podem ver, e ele gostava de pintar bailarinas. Então, o que ele pintava aqui? Ele pintava movimentos, então cada movimento da bailarina ele pintava ali rapidamente com as pinceladas e ali nós temos a luz ali artificial. E como vocês podem ver, essa bailarina aqui ela foi cortada. Então, uma regra da pintura academicista era centralizar ali a pessoa retratada. Então, os impressionistas eles não estavam interessados em retratar a realidade, então, e nem centralizar a figura. O que importava para ele era o movimento. Nós temos um outro artista, aqui nós novamente vamos mostrar para vocês, aqui o Claude Monet, que gostava de pintar fora do ateliê, não é isso? Então ele ficava ali horas e horas e horas pintando as paisagens. E tem uma obra também de Claude Monet, que ele pintou a Catedral de Rouen, em Paris. Ele pintou mais de 30 quadros em diferentes estações, no inverno, no verão, no outono, e diferentes momentos do dia. Então, é a mesma imagem, mas com cores diferentes, tonalidade diferente. E nós temos também um outro pintor que a gente pode ver aqui, que é o Pierre Auguste Renoir. Aqui, o Pierre Auguste Renoir, ele gostava de pintar grupo de pessoas. Então, ele gostava de pintar a alegria de viver, a alegria das pessoas. Ele retratava muitas mulheres também. E vocês observem também, ele gostava de pintar ao ar livre, o cotidiano da vida parisiense, como vocês podem ver. E vocês observem aqui que as pinceladas rápidas, né? Ele pintava também os movimentos ali da felicidade, da alegria das pessoas. Então, nós demos destaque para 3 artistas impressionistas, mas temos outros. Então, esse foi o nosso Tira Dúvidas e espero que vocês tenham compreendido. Iniciando o nosso checklist, vamos falar sobre o movimento impressionismo. Então, o que foi o movimento impressionismo? Bem, ele foi um movimento artístico considerado o marco inicial da arte moderna. Então, por que ele foi esse marco inicial? Porque antes desses movimentos de vanguardas, vamos dizer assim, os artistas chamados academicistas, eles pintavam cheio de regras. Por exemplo, até os temas, eles não poderiam sair dos temas que eles pintavam: natureza, retrato, no artístico. Então, eles não poderiam sair desses temas. Então, eles pintavam o mais real possível, como se fosse uma fotografia. Então, devido à Revolução Industrial, lá no final do século XIX, então, havia muita tecnologia, então havia o invento do telefone, da máquina fotográfica, então os artistas começaram a pintar de uma forma diferente. Então Claude Monet ele pintou esse quadro aqui, Impressão Nascer do Sol, ou seja, ele não estava interessado em retratar a realidade. Será se isso aqui vocês podem considerar realidade? Não, ele estava ali pintando a luz que incidia ali sobre a paisagem. Então, o que interessava para ele era um momento que a luz incidia sobre ali a natureza. Então, ele ficava em determinados momentos do dia, diferentes momentos. Ele pintava de manhã cedo, 9 horas da manhã, meio-dia. Então, de acordo com a intensidade da luz, a pintura ficava mais intensa. Outras vezes ficava mais nevoada, como é o caso aqui dessa pintura. Então, eles ficavam ali captando o momento da luz. Esse quadro aqui ele foi reprovado lá no Salão de Paris, que era um grande momento que grandes artistas pintavam, né, seus quadros, mostravam. E esse quadro ele foi rejeitado. Ele teve uma crítica muito severa, um crítico de arte, um pintor e um escritor chamado Louis Leroy. Então, a partir dessa crítica que ele falava que esse quadro aqui não passava de uma impressão. Então, a partir daí, um grupo de artistas se reuniram e começaram a pintar de uma forma diferente. É por isso que surgiu esse movimento impressionismo. E nós temos como
Característica: destaque para temas da natureza, especialmente paisagens, que esse foi o principal tema de Claude Monet, certo? Outra característica, registro das tonalidades das cores que a luz do sol produz em determinados momentos, como eu já falei para vocês. Então, ele ficava horas e horas ali pintando em diferentes momentos do dia e também de estação. Ele pensava no inverno, ele pintava no verão, no outono. Então, cada momento, cada instante, as cores eram diferentes, tonalidades diferentes. Então, ele pintava a mesma paisagem, mas com cores e tonalidades diferentes. Nós temos também desenhos sem contorno nítidos. Então, ele não pegava a pintura e começava a fazer contorno. Vou fazer uma paisagem, vou dividir aqui o rio do céu, vou colocar as árvores. Não, ele pegava as pinceladas rápidas e pintava diretamente no quadro. Nós temos também como característica pinceladas soltas, buscando os movimentos da cena retratada. Como vocês podem ver aqui, as pinceladas são soltas, aí como se tivesse em movimento a paisagem. Então, esse aqui foi um movimento artístico chamado impressionismo, que revolucionou a pintura ocidental, com esse quadro aqui, Impressão Nascer do Sol, de Claude Monet. Então, esse foi nosso checklist e vamos agora à nossa dica. Vamos agora para as nossas dicas dessa aula. Então, anote aí a primeira dica. Vamos relacionar novamente as características do impressionismo. Então, primeira característica, rompimento com o passado. Então, toda vez que você observar um quadro que não retrata a realidade, que ele tem alguns borrões, pinceladas rápidas, então, imediatamente você vai identificar como uma pintura impressionista. A nossa segunda característica, valorização pela pintura feita ao ar livre. Então, alguns artistas como Claude Monet e Augusto Renoir, eles pintavam ao ar livre. Então, eles revolucionaram a pintura academicista, que geralmente os artistas pintavam dentro dos seus ateliês. Então, eles ficavam ali horas e horas observando a natureza e captavam ali a luz em determinados momentos do dia. Então, quando vocês observarem uma pintura feita ao ar livre, mas que não retratava a realidade, que não era muito certinha, que tem algumas pinceladas, imediatamente vocês vão identificar também como uma pintura impressionista. Uma outra característica, destaque para temas da natureza, especialmente paisagens, como já foi falado. A próxima característica, uso de cores decompostas e primárias. Geralmente, os impressionistas usam cores que se contrastam, certo? E geralmente eles pegam uma cor primária com outras que têm um contraste muito forte. Então, é por isso que são cores decompostas e primárias. Uso de sombras coloridas e luminosas. Então, os impressionistas eles não utilizavam a cor preta. Então, as sombras das paisagens, das pessoas, eram feitas com cores, ou seja, cores luminosas, ou seja, colorida, não havia cor preta. Foco nos estudos dos efeitos ópticos e ilusões. Por que ilusões? Porque se você chegar próxima a um quadro impressionista, você vai ver borrões, você vai ver a marca dos pincéis. Então, você não vai perceber muito um quadro ali, então você tem que se afastar para você perceber ali o quadro. Então, se você ficar longe de um quadro impressionista, você não vai perceber essas pinceladas rápidas. Desenhos sem contornos nítidos, a nossa próxima característica. Então, ele não tem contorno. Geralmente, quando você vai fazer um desenho, você vai pegar o lápis, vai fazer o contorno, ou então o pincel. Então, os impressionistas, eles não faziam esse contorno das paisagens, das pessoas. Eles pintavam diretamente no quadro, ou seja, na tela. E uma outra característica é pinceladas soltas, buscando os movimentos da cena retratada.
Então, eles pintavam rapidamente, por isso que eram pinceladas soltas, porque eles tentavam ali captar a luz que incidia sobre a natureza, sobre os objetos, sobre as pessoas. E também os movimentos que interessavam para ele, principalmente do Edgar Degas, que pintava as bailarinas, e do Augusto Renoir, que também gostava de pintar grupos de pessoas. E agora vamos à nossa segunda dica. Aqui nós temos um outro quadro, tá? Aqui é de Augusto Renoir, como vocês podem ver, ele gostava de pintar grupos de pessoas. E os temas da pintura impressionista era o seguinte: ele sempre pintava o lado bom da vida, natureza, alegria, bailarinas. Então, eles sempre pintavam a alegria de viver, as paisagens, o cotidiano das pessoas, a felicidade. Como vocês podem ver aqui, as pessoas felizes, dançando. Então, esse era o tema de Augusto Renoir. Ele sempre gostava de pintar o cotidiano das pessoas, a felicidade, pintava também, retratava bastante mulheres, gostava também de pintar a natureza. Então, são temas leves, temas felizes, que mostram a alegria de viver. Tanto Claude Monet, Edgar Degas, o Augusto Renoir, todos eles eram temas que mostravam a alegria, a natureza. Então, são esses os temas dos impressionistas. E agora vamos ao nosso encerramento desta aula. Espero que vocês tenham gostado e compreendido nossa aula 6 do Projeto Conquistar, e não esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais, @Centro de Mídias, _AM, #Projeto Conquistar Seducam. Então, tchau!